Senhor nosso Deus, pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano. Fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste. Por Cristo, o nosso Senhor. Então vamos agora sentar e escutar a palavra de Deus. Leitura do livro de Isaías. Vê como vai prosperar o meu servo. Subirá e elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se enchem de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha pedido toda a terra seja o seu nome. Assim se elegeu esse homem muitas nações, e, diante dele, os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um repente, como raízes numa terra árida, sem distinção nem beleza, para atrair o nosso olhar. Nem aspecto agradável possa cativar-nos. Desprezado e recolhido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi despedaçado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos falta, pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, como ovelha muda ante aqueles que a despiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios,
e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício e expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos. Porque ele próprio entregou a sua vida à morte, e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pobres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém.
perguntei isto aos hebreus: irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi salvado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos precisar cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de conforto oportuno. Nos dias da sua vida brutal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas. Aquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua obra. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento. E tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia enviar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos, tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus. Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que iria acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que ia entregar, também estava com eles, quando Jesus disse: sou eu. Recularam e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: O Nazareno. disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não pedi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembeiou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada, rainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu. Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, o sucessor de Caifás, e era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo.
esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta. Do lado de fora, então, um outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque me interrogas, pergunta aos que me ouviram o que lhes disse, e eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ao presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostra-me em ti, mas se falei bem, porque me bates. Então Anás mandou Jesus maniatar ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és então um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim puderam comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora e foi ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não te entregava. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhes Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhes Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhes Pilatos. Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram
mataram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados desceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximaram-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vou trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo uma coroa de espinhos e um manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram. Crucificam-o! Crucificam-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no território e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhe então Jesus para ser crucificado e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo com um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados.
estavam junto à cruz de Jesus. Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse a Maria, a sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse-lhe: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Em silêncio, ajoelhamos todos. Em silêncio. E para que os corpos apresentassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados despassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquilo que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda, essa passagem da Escritura, hão de olhar para aquele que sabe. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultarem os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, o sepulcro ficava aberto e depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus. Uma belíssima palavra sobre estas leituras que escutamos durante o
deste tempo, somos convidados a aprofundá-la, a evidenciá-la, a experimentá-la, a colocar-nos no lugar de Jesus, no lugar dos soldados, vermos onde ficamos, onde estamos, como está a correr a nossa vida, o que é que nós estamos a ser e a fazer, com esta certeza, como dizia a segunda leitura, na verdade nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Porquê? Porque Ele mesmo foi provar em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Jesus ofereceu-se, doou-se, entregou-se, deu a sua vida livremente por amor. Ofereceu-se por amor. Oferecer todas as coisas que fazemos e oferecermos a nós mesmos ao Senhor, tudo por amor a Deus e por amor uns aos outros. Esta é a nossa missão neste mundo, é doar-nos, entregar-nos, consumir-nos diante da presença do Senhor. Que nós também nos saibamos oferecer, doar e entregar até ao sangue, se for necessário. Em silêncio, reflitamos um pouco sobre aquilo que acabamos de escutar. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz e confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos em silêncio. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé,
para dar testemunho do vosso nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre. Papa Leão XIV, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e por vossa bondade protegei as flores que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Bispo Fernando e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que exerçam na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo o Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazer que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água generadora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e o reúna e guarde na unidade da Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela unidade da fé
e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais, pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e onipotente, confiaste as vossas promessas a Abraão e a sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e onipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam um coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver realmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e onipotente, que criaste os homens para que vos procurem de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e onipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e estes dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos
e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo.
todos convidados a adorar a cruz. E por isso, quem quiser faz uma vénia, uma genuflexão, ajoelha, dá um beijo, dá um toque. Na liberdade dos filhos de Deus, adoremos a cruz do Senhor. Estão também ao lado colocadas estas coisas em cima das cadeiras, é para a esmola. Portanto, este dinheiro que se faz neste dia é para os lugares santos de Jerusalém. Portanto, esta oferta é para os lugares santos de Jerusalém. Podemos iniciar o nosso. Vamos todos adorar a cruz do Senhor. Meu corpo, que mal te fizer, em que te conquistar, libertai-te da terra do Egito, e tu preparastes uma cruz para o teu Salvador. Meu povo, que mal te fizer, em que te guiai-te durante 40 anos pelo deserto, alimentei-te com o maná, levei-te para a terra prometida, e tu preparastes uma cruz para o teu Salvador. Meu povo, que te fizer, em que te conquistarei, que mais podia eu fazer por ti? Plantei-te como vinha formosa e escolhida, e tu fostes para mim uma fonte de amargura. Quisestes matar-me à sede com vinagre, e com uma lança atravessastes o lado do teu Salvador. Meu povo, que mal te fizer, em que te conquistarei, responde-me. Por tua causa, flagelei os egípcios e os seus primogênitos, e tu entregaste-me para ser flagelado. Meu povo, que mal te fizer, em que te conquistarei, responde-me. Libertei-te do Egito, submergindo o faraó no mar vermelho, e tu entregaste-me aos príncipes dos sacerdotes. Meu povo, que mal te fizer, em que te conquistarei,
meu povo, que nada fizeu em que te conquistei, responde-me. Caminhei à tua frente como nuvem luminosa, e tu levaste-me ao pretório de Pilatos. Alimentei-te como não há no deserto, e tu feriste-me com bofetadas e açoites. Meu povo, que mal te fizeu em que te conquistei, responde-me. Dei-te a beber a água salvadora que saiu do rochedo, e tu deste-me a beber fel e vinagre. Por tua causa criei os reis de Canaã, e tu com uma cana feriste a cabeça. Meu povo, que mal te fizeu em que te conquistei, responde-me. Dei-te o cetro real, e tu colocaste-me na cabeça a coroa de espinhos. Pelo meu poder elevei-te acima dos povos, e tu levantaste-me no patíbulo da cruz. Meu povo, que mal te fizeu em que te conquistei, responde-me. Mandou o Senhor aos homens, na plenitude dos tempos, Deus de Deus, seu próprio Filho, que do céu baixou à terra e que no seio da Virgem tomou um corpo mortal. Doze escravos, doce lenho, 12 pesos sustentáveis. Digamos todos, 12 escravos, doce lenho, 12 pesos sustentáveis. Chora o menino deitado na estreiteza do presépio. A Virgem Mãe aconchega o corpo envolto em paninhos, cinge em faixas apertadas os pés e mãos do Senhor. Cruz fiel e redentora, árvore nobre e gloriosa a todos. Cruz fiel e redentora, árvore nobre e gloriosa. Nenhuma outra nos deu tal ramagem, flor e fruto. Nenhuma outra nos deu tal ramagem, flor e fruto. Ao chegar a sua hora, o homem Deus percorreu o caminho do Calvário, como inocente cordeiro
pois ele viera ao mundo para morrer numa cruz. 12 escravos, 12 leiros, 12 pesos sustentais, todos, 12 escravos, 12 leiros, 12 pesos sustentais. Entregou-se ao sacrifício o Cordeiro Redentor e corre sangue divino das fontes da salvação, onde se pode lavar do pecado do mundo. Cruz fiel e redentora, árvore nobre e gloriosa, nenhuma outra nos deu tal ramagem, flor e fruto. Árvore santa, gloriosa, abranda a tua dureza, dobra a força dos teus ramos, na morte do Redentor, sustenta compadecida o corpo do homem Deus. Todos 12 escravos, 12 leiros, 12 pesos sustentais. Porto feliz preparastes para o mundo naufragado e pagastes por inteiro o preço da redenção, pois o sangue do Cordeiro resgatou as nossas culpas. Cruz fiel e redentora, árvore nobre e gloriosa, nenhuma outra nos deu tal ramagem, flor e fruto. Elevemos jubilosos à Santíssima Trindade o louvor que lhe devemos, pela nossa salvação, ao Eterno Pai e ao Filho e ao Espírito de amor. Amém.
fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a aqueles que hão ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dá-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Valiosos convidados para a ceia do Senhor, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovaste pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirma em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério os consagremos toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Inclinai-vos para receber a bênção. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, sobrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai na esperança da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Relembro só, hoje às 21h, procissão do silêncio, sairemos daqui com a cruz à frente. Amanhã, sábado, temos às 10 da manhã laudes, o louvor da manhã, e às 22 horas a grande vigília pascal. Vamos procurar continuar a viver este tempo, neste silêncio que é próprio deste dia, até chegarmos amanhã, mas depois, ao celebrarmos já a vigília pascal, em que celebraremos a ressurreição do Senhor, mas procuremos estarmos interiormente nesta introspecção, vivenciando estes momentos